para nós dirigentes, o maior lucro é o título. Então, o Flamengo não precisa dar lucro no final do ano, desde que Claro. seria bom que desse. Mas assim, se não, você empatando, mas sendo campeão, tá bom. Já numa SAF isso não vai acontecer. Então, por isso que a gente é contra em princípio. Preview. Menos Opa. algo nesse sentido. E hoje em dia é isso, se não mudar. E assim, eu acho que isso é muito melhor do que a SAF. Né? E era um dos assuntos que eu queria entrar em relação Isso. a essa questão de SAF no Flamengo. Porque semana passada, retrasada, sei lá, se falaram que o dono do PSG estava com interesse aqui e compraram a SAF no Brasil e que se interessou primeiramente pelo Flamengo. O Flamengo hoje eu sei que não precisa de uma SAF, porque, enfim, tá nadando de braçadas aí, tá bem pra caramba. Mas, em algum momento isso foi ventilado no Flamengo? Você já ouviu falar, ou vocês em algum momento se interessaram por esse projeto de SAF, de repente, no Flamengo? Porque, assim, quando eu trago as pessoas aqui para falar sobre isso, trouxe o PVC, por exemplo, para falar sobre isso. Não sobre isso, sobre vários outros assuntos, e falamos sobre isso também. Eu sempre vejo que a SAF é uma tentativa de equilibrar um pouco o jogo. Só que eles estão equilibrando com o Flamengo, quer dizer, estão tentando equilibrar com o Flamengo um jogo em que se o Flamengo entrar de SAF, vai, sei lá, 10 vezes mais do que qualquer outro clube vai ter hoje em dia, porque tem muito mais receita, tem muito menos dívida, então obviamente vale muito mais para um investidor. Vocês pensaram em alguma coisa? Vocês têm algum interesse, algum planejamento, ou isso não passa pela cabeça de vocês no momento? Olha só, como dirigente, a gente é obrigado a participar de todo o processo, estudar tudo, analisar. Claro. O que a gente tem visto hoje, e todos nós, você e todos nós temos visto, é que as SAFs que estão acontecendo são por necessidade, né? Não é por uma opção. Então, você vê, o Vasco estava numa situação periclitante, Botafogo, o Cruzeiro, o Bahia está numa situação difícil. Então, eles resolveram virar SAF por necessidade. E é diferente. A questão, por exemplo, o Botafogo. O Botafogo tem uma torcida que estava encolhendo e que a base de torcedores é muito menor. Acho difícil que o investidor que entrou ali vai conseguir recuperar o dinheiro dele fácil. Por quê? Porque era uma empresa que já estava ruim, né? É lógico que resolveu os problemas de curto prazo, mas para ele recuperar aquele dinheiro que ele está enterrando ali, não vai ser fácil. Uhum. Já o Vasco é uma empresa que tem uma base de cliente maior e tal, pode ser que dê certo, mas acho que vai ter muita SAF que o cara vai embora, o cara vai largar, o cara vai desistir, vai passar 2, 3 anos, não sei o quê. Falando sobre o Flamengo, de fato, o Flamengo tem que olhar o mercado. Mas de dizer que a gente tem interesse, que a gente precisa, não, a gente não precisa. De jeito nenhum. O que a gente acha é o seguinte, um clube, por exemplo, assim, o Vasco. O Vasco é um clube tradicional português, de origem portuguesa, o navegador Vasco da Gama, e os vascaínos iam lá, os portugueses fizeram muito, enterraram muito dinheiro ali, da época do Calçada, o pessoal ali da colônia portuguesa e tal. Isso, sendo vendido para uma empresa americana, você perde a identidade, quer dizer, assim, o Vasco, aquele negócio de, vamos botar dinheiro aqui, vamos ajudar o Vasco, vamos fazer acontecer, não vai acontecer mais. Aquele negócio, vamos trazer o jogador tal, vamos botar, vamos enterrar, não vai acontecer mais. Por exemplo, apareceu um jogador maravilhoso lá, estamos disputando o título, não vamos vender não. Não, vamos vender, vamos realizar. Então, assim, o investidor, ele normalmente se preocupa muito mais com o lucro do que com o resultado esportivo. Então, assim, a gente do Flamengo acha que é importante que, para nós dirigentes, o maior lucro é o título. Então, o Flamengo não precisa dar lucro no final do ano, desde que seria bom que desse. Mas, assim, se não, você empatando, mas sendo campeão, tá bom. Já numa SAF isso não vai acontecer. Então, por isso que a gente é contra em princípio. Agora,
gente pode estudar futuramente alguma coisa tipo, vender uma participação menor, mas reservar para o Flamengo, né, a nação rubro-negra, continuar tendo o controle daquilo ali. Podemos estudar futuramente. Eu não posso dizer assim, isso é impossível acontecer. Mas assim, eu posso te dizer o seguinte, eu acho que é impossível o Flamengo virar a SAF e perder o controle daquele negócio, a maioria do negócio. Isso eu acho que é impossível. Eu, pelo menos, vou ser sempre radicalmente contra. Claro. Porque eu acho que o Flamengo chegou onde chegou pela força da sua torcida, pela sua identidade da nação rubro-negra, entendeu? Que é uma massa disforme de seus torcedores. E aí a gente não pode perder isso para um cara do PSG, entendeu? Vai vir aqui... O que é o cara do PSG? Vai virar o dono da nação? Acho meio esquisito. Então, assim, acho que para mim não vai. Realmente é diferente. Mas por acaso alguém do Flamengo foi procurado por ele ou não, né? Não. Só especulação. Não. É, especulação. Tá, entendi. Você levantou uma bola aqui que algumas vezes que é uma bola... Não falei que você ia gostar desse corte, então deixa o like. Se você não gostou também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no BarbaCast. Também tem o corte do Barba e o BarbaCast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritas e isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no BarbaCast, beleza? É nós, tamo junto e até a próxima.